Bom, negatividade a gente já conversou. Agora, por que que a negatividade atrapalha a nossa vida? Por que que é algo que a gente precisa superar? A resposta pode ser meio óbvia, né? Ah, claro, negatividade é sempre uma coisa ruim. A própria palavra negativo quer dizer algo que normalmente as pessoas não querem. Mas a gente pode ressignificar isso. Tudo no universo, na criação, é energia, é vibração. E nenhuma vibração ela é errada. A negatividade é só uma vibração bem pequena. É bem pouca energia, é bem pouca vitalidade, é ausência de vida. E a alta vibração, a positividade, é uma abundância de vida. Então, por que que existiria pouca vida? Por que que alguém optaria por estar negativo ou num estado vibratório inferior? Existem muitos motivos. E entender e desvendar esses motivos é muito importante, porque senão a gente vai começar a achar que tem que lutar contra a negatividade em vez de entender. E todo o processo que a gente vai fazer nesse curso é através da energia do amor, da consciência, é transmutar através do olhar, da percepção, da compreensão. Por que que uma alma, por que que uma pessoa, uma criança escolhe ficar negativa? Eu vou dar um exemplo para que você entenda. No processo de cura de outras pessoas, no meu processo de cura, o que que eu descobri? Que muitas vezes a criança, quando ela é pequena, ela está muito positiva, cheia de vida, toda alegre, contente. Vem um adulto e pum, dá aquela bronca, aquela briga, aquela discussão, e a criança fica super negativa, a criança fica com medo, assustada. E essa queda, ela é muito alta. A criança cheia de vida e o adulto irritado, estressado, puxa a criança para uma vibração bem diferente. A criança ela é vulnerável, ela é suscetível a essas mudanças de vibração porque ela não tem ainda o ancoramento do mental positivo. Então puxa a vibração lá para baixo. E essa queda, eu já senti ela algumas vezes de estar muito positivo. Talvez você já tenha sentido isso. E vem alguém, vem uma situação e puxa a gente para baixo. É muito doloroso. É muito delicado passar por essas mudanças de vibração muito fortes. Conforme eu fui aprendendo a sustentar minha vibração, eu comecei a perceber a distinção entre estar vulnerável e suscetível a essas quedas de vibração, que é como a criança fica, versus sustentar a vibração diante de alguém que está num processo muito forte de negatividade. Então, consegui entender o que em mim ainda não estava resolvido e que veio para fora quando o outro estava negativo. Então, por que que é importante? O que que a negatividade causa na nossa vida, que é o objetivo desse vídeo, entender isso? A negatividade é uma forma de proteger, é uma técnica de proteção que a criança usa. É quase mais ou menos assim, se eu estiver sempre com medo, se eu estiver sempre negativo e esperando o pior, eu não vou ser surpreendido quando as coisas derem errado. Então, pelo medo de sentir medo, que é uma coisa muito louca, né? O medo de sentir medo, a criança escolhe ficar permanentemente com medo. Escolhe ficar permanentemente esperando a pior situação, a pior coisa acontecer. Então, esse é o grande desafio, compreender isso, que existe uma parte nossa, muito antiga, que é um hábito muito enraizado, que escolheu sentir emoções, vibrações negativas para se proteger do mundo. Por isso que tem pessoas que são naturalmente mais positivas e outras que são naturalmente mais negativas, porque a experiência de vida trouxe essa propensão para negatividade ou positividade. E meu aprendizado é que quando eu mergulhei nessas feridas comigo mesmo ou com outras pessoas é que por trás dessas experiências de vida que geraram negatividade aqui, existem experiências de outras jornadas, de outras vidas que estão se repetindo. Então é engraçado perceber que a negatividade que eu vivo nessa vida é uma repetição de outras vidas que eu trago e crio realidades que se repetem. E esse é o ponto principal, porque o campo vibratório é o nosso estado interior de vibração. Meio redundante isso, eu vou explicar melhor. As minhas emoções criam a minha vibração, e a minha vibração é reflexo da minha realidade, cria a minha realidade, vai refletir fora o meu mundo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou me sentindo com medo, mal, eu estou criando uma realidade que vai trazer mais dessas emoções. E isso é a sutileza, talvez mais delicada de a gente entender em todo esse processo de falar sobre negatividade, é que a divindade interior, o estado de iluminação, estar iluminado, é diretamente relacionado com a vibração. Eu posso estar muito bem resolvido na minha cabeça, eu posso ter várias ideias interessantes sobre o divino, espiritualidade, mas se isso não traduzir numa vibração corporal, não é verdadeiro, não é real. Por isso que eu sigo uma escola chamada a Escola do Tantra, que diz o seguinte, que tem que passar pelo corpo. O corpo precisa ser positivado, as emoções, as energias.
E está diretamente relacionado, sim, com os nossos pensamentos, com as nossas crenças. Mas um passo de cada vez. Porque eu posso ter uma visão muito boa de mundo, mas as minhas crenças, a minha fala, o meu diálogo interior, o meu obsessor interior, o meu processo de como eu estou lidando comigo mesmo, pode ser muito negativo. E eu me deparei com isso várias vezes, pessoas muito espiritualizadas, muito bem resolvidas espiritualmente, mas que têm muita negatividade carregando ainda no corpo, porque nunca fez essa ponte entre o racional, que é o masculino, e o emocional, que é o feminino. Não existe ainda um processo de integração yin e yang aqui no coração, que é a conexão dessas duas sabedorias. Então, o que a negatividade causa na vida de uma pessoa? Ela causa uma realidade negativa. Então, se eu estou sentindo sempre medo e tensão, eu vou sempre gerar situações de medo e tensão. O meu olhar vai ser guiado, puxado para coisas negativas. Eu vou focalizar minha atenção em notícias negativas. Eu vou focar minha atenção em coisas assustadoras. Eu vou ter diálogos negativos e assustadores. Eu vou estar sempre reclamando sobre as coisas. E isso vai gerar um campo de atração de realidade que repete coisas negativas, repete coisas assustadoras. Então, superar a própria negatividade é transcender essa vibração que cria a nossa própria vida. Isso é muito importante de entender. Então, quando você estiver aqui aprendendo comigo a superar a própria negatividade, não é apenas conseguir lidar com a emoção negativa, mas revolucionar a sua vida, transformar tudo o que acontece, a forma como você lida com você mesmo. Porque existe essa frase espiritual que diz o seguinte, que o que você sente é o seu alinhamento com o divino. Então, quanto mais em paz, relaxado, tranquilo eu tô, mais alinhado com a energia divina eu me encontro. Então, superar a própria negatividade, que é se encher de vitalidade, se encher de vida, é uma forma de se encher do divino, da vibração mais elevada possível e imaginável. Então, esse é o convite que a gente vai estar fazendo aqui. E essa é a capacidade de revolucionar a sua vida que tem superar, transcender a negatividade.